Glória a Jesus. Glória ao Senhor para sempre. Glória ao Deus dos céus. Cumprimento a todos os irmãos com a doce e perfeita paz do Senhor Jesus. Já adoramos o Senhor com nosso louvor. Estamos prestando ao Senhor o nosso culto de adoração a Ele por tudo que Ele tem feito, o nosso Pai, tão bom, tão amoroso e tão misericordioso para conosco. Deus abençoe a todos os pais do Brasil e que todos os pais sejam, na verdade, pai de verdade e não só amigo. Pai é pai e deve exercer a sua função de pai. E cada filho agradeça a Deus ter o seu pai para poder abraçá-lo e dizer que a ama e amá-lo de verdade e protegê-lo, porque ele é pai. Pai protege filho e filho protege o seu pai. A ama, considera e respeita. Faça isto enquanto pode, porque virão dias que não poderá mais. Que Deus assim abençoe a todos os pais, em nome de Jesus. Amados irmãos, nesta tarde nós estamos adorando ao Senhor, prestando a Ele o nosso culto e a nossa adoração. Já louvamos o Senhor e nós sentimos a presença de Deus em oferecer a Ele o nosso louvor. É feliz quem canta, é feliz quem o adora. E meditando neste último hino que nós cantamos, ele fala da saudosa lembrança que temos. E você para e pensa, como se tem saudade e lembrança de um lugar que a gente não foi. Bom, se você pensar direitinho, o nosso espírito, a nossa mente não alcança, porque ela é uma mente contaminada pelo pecado. Mas se meditarmos direitinho na palavra do Senhor, o nosso espírito está sentindo saudade de onde ele estava e de onde ele morava. E eu acredito que no nosso espírito nós sentimos saudade dos céus, pelo que lemos a palavra de Deus e pelo que louvamos ao Senhor com alegria. Nós não abrimos a boca para cantar, nós abrimos as nossas bocas para louvar e adorar ao Senhor de verdade e oferecer a Ele de verdade a nossa adoração, o nosso culto a Ele em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E só sabe isto quem tem comunhão com Deus, e quem tem comunhão com Deus tem comunhão com a sua palavra, quem tem comunhão com a palavra dele tem comunhão com todos os irmãos, e porque eu tenho comunhão com a palavra e com Deus, que é a palavra, tenho comunhão com todos vocês que nos ouvem. E eu digo para os irmãos que esta é uma tarde de comunhão e de meditarmos na palavra do Senhor. Não gosto de usar tema, mas se fôssemos usar o tema, nós usaríamos o tema neste momento de ministração. Uma nação, um sacerdote, um Deus, surge um profeta. Nós aprendemos muitíssimo com a palavra de Deus. Estamos vivendo em tempos de meditarmos na palavra e aplicarmos a palavra em nós. É feliz quem estuda a palavra, quem aplica a palavra e quem anuncia a palavra. O louvor diz assim, que quão formosos são os pés de que anunciam as boas novas. E eu estava me alegrando no louvor,
porque os meus pés, cansado, mas têm sido os pés que anuncia boas novas desde que me entendo de gente. Anuncio boas novas, que é a palavra de Deus, e aplico a palavra de Deus no meu coração, usando a palavra do salmista para não pecar contra o Senhor. Quando deixamos de anunciar as boas novas, nós nos atrapalhamos com as coisas daqui, e as coisas daqui não são novas, são envelhecidas, triste e dolorosa. O que alegra, na verdade, o salvo que vai morar nos céus é ele anunciar boas novas, aplicar essas boas novas, que é a palavra de Deus, na sua vida e militar como um soldado que não teme o tamanho da batalha, mas segue as orientações do seu general que está no comando do exército. Falando de uma nação, um sacerdote, um Senhor, que é o Senhor nosso Deus, e surge um profeta, nós vamos para o livro de 1 Samuel, e que Deus tem uma palavra para os irmãos. Ouvir Deus, observar a sua palavra é entender que não existe uma grande vitória sem uma grande luta. Quão maior for a luta na sua vida, tenha certeza, maior é a surpresa da vitória que Deus tem com você. Não existe uma grande vitória sem derramamento de lágrimas, de dor, de vergonha, de humilhação e de rejeição, de desafio, mas de sucesso. É feliz o homem e a mulher que baseia-se na palavra de Deus e antes de levar ela a quem quer que seja, devemos aplicar ela na nossa vida. Falei e repito que tudo que está na Bíblia é para nós meditarmos nela. Ainda que estejamos cansados da labuta da vida, das dores e de todos os sofrimentos que passamos, faz parte da chamada de Deus na vida de cada um a quem Deus chamou para a sua obra e para o seu sagrado ministério. Quando nós temos a certeza da chamada de Deus na nossa vida, ainda que as lutas pesem e desgaste o nosso corpo físico, mas a aplicação da palavra na nossa vida afina-nos, nos leva a estar diante de Deus, pois eu ainda não vi um crente que orasse e gemesse na presença do Senhor para não obter vitória da parte de Deus. E olha que nós temos exemplos bíblicos e temos exemplo no dia a dia. E eu não posso nem só falar dos outros, eu falo de mim mesmo. Eu tenho visto e tenho ouvido o Senhor que não deixou de falar, nem deixou de nos socorrer e de tomar as suas providências. A nós, como servo, que não tem outro título mais nobre para cada um de nós, pastores que me ouvem, que vão me ouvir, que estão me ouvindo, o melhor título para todos nós não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, não é presbítero, não é diácono, não é nada. O maior e nobre título para nós é sermos servos. E quem me ensinou isto foi o apóstolo Paulo, quando ele escrevendo suas cartas. Eu gosto muito da colocação dele, quando ele diz: eu, Paulo,
servo do Senhor Jesus Cristo. Acho isso muito bonito. Tem uma expressão uma outra tradução que diz: eu, escravo do Senhor Jesus Cristo. Escravo ou servo, o mesmo sentido. Servo é aquele que serve, e o que serve, obedece. Quem tem ouvido, ouça. Deus não tem mais tempo para perder tempo com quem não é servo e com quem não obedece. Os dias que estamos vivendo é dias de sermos servos, servindo e obedecendo, obedecendo e servindo ao Senhor. Estamos diante, eu quero chamar a atenção dos irmãos e dizer que no capítulo 1, esta angústia de Ana, quando ela não poderia ter filhos. E esta mulher foi à luta. Ela não procurou médico, porque ela não poderia ter filhos, mas ela procurou o médico dos médicos. E não só sofria angústia de não poder gerar filhos, como ela sofria a angústia e a humilhação daqueles tempos, que não são os de hoje. Esta mulher gemeu, chorou, sofreu, aprendeu a esperar. Quem não sabe esperar está perdendo tempo de orar. Porque quem ora, quem busca a Deus, na verdade, aprende a esperar com paciência. O segredo de esperar é o segredo do tamanho que a vitória nos reserva. Em tempo nenhum se desesperar, Ana não se desesperou. Ela sofreu angústia, ela se perturbou. É tanto que quando Ana chegou no templo, estava orando, foi acusada pelo sacerdote. Quando ele chega a ela e acusa ela de estar tão cedo embriagada. Veja, irmãos, quem ora não tem palavras agressivas. Quem ora tem palavras de aquebrantamento, porque é alguém aquebrantado. Não posso considerar alguém que tenha uma vida de altar, de oração e de meditação da palavra para ser agressivo. Não há condição, porque há um aquebrantamento. Ainda que venha acusações, mas a sua vida no altar não lhe traz abalo nenhum. Por quê? Porque você está no altar da oração e quando você abrir a boca, só sai palavra doce, porque o espírito de aquebrantamento rege a sua vida. Não posso entender alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e quando ministra a palavra ou quando está falando a palavra, é uma pessoa grossa, sem misericórdia e sem amor, querendo levar aquilo ali e dizendo que é uma autoridade que está recebendo do Senhor. Dureza, falta de respeito não é autoridade. A autoridade de Deus não vem com grito e nem com desespero. A autoridade de Deus vem com aquebrantamento. Responder aos acusadores com palavras agressivas significa e demonstra que eu e você não estamos no altar de Deus. Se estivermos no altar de Deus, temos esperança, paciência, aquebrantamento e doçura, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é os misericordiosos, porque alcança misericórdia. Palavras do Senhor Jesus. Ana é uma mulher de exemplo. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Deus está falando neste exato momento ao meu Brasil e a você que entrou
e está ouvindo porque foi avisado. O espírito de profecia movimenta-se nessa tarde. Não responda aos seus agozes, não responda aos seus acusadores, não responda aos inimigos à altura que eles querem ouvir. A eles respondemos com paciência, esperança, com muita paciência, com muita esperança, com muito amor e com muita misericórdia. Há quebrantamento diante do Senhor. Você, pastor, não precisa defender-se de todas as acusações que estão fazendo ao seu respeito. Ainda que você tenha falhado, o altar da oração faz Deus se levantar e defender a você. Você não é o único, você não é o primeiro. Eu estou recebendo de Deus e transmitindo uma palavra de Deus para o Senhor. Não se abale, fique firme, que ainda que você falhou, o Senhor é livramento. Como foi? Eu vou citar para você entender que é Deus que está falando ao Senhor. Com muito respeito. Como Deus defendeu a Abraão e em todo o tempo foi com Abraão, aquiete a sua alma e saiba que o mesmo Deus não mudou, continua sendo Deus e peleja por todos aqueles que servem a Ele nesta terra. E deixa eu lembrar uma coisa, Deus não nos chamou porque somos fortes, Deus nos chamou porque nós somos fracos. Eu sou fraco, o Senhor é fraco, todos nós somos fracos, mas o Deus a quem nós estamos servindo é um Deus forte, grande, poderoso, que muda qualquer história e apagará todas as dores e as aflições da vida que tem sofrido. Ana, receba esta palavra e guarde no seu coração, mergulhe no altar da oração e veja o Deus de Ana levantar-se ao seu favor. Ana, quando foi acusada, dizendo a ela, olhe, uma mulher que estava orando, eu não estou na mensagem, eu estou só iniciando para chegar onde eu quero. Ana, uma mulher santa, de oração, humilhada não pelo seu marido, mas humilhada por quem lhe rodeava, por aquelas que tinham o privilégio de ter filhos e filhos. Ana não tinha condição de ter, mas ela foi ao Senhor que poderia resolver. E esta mulher tão sofrida e tão amargurada no seu espírito, tão perturbada de espírito que estava pelo seu sofrimento, ela foi à casa de Deus, no templo, e quando chegou no templo, foi no templo que ela foi acusada. Veio de sua casa sofrida, no templo, no lugar onde deveria receber a palavra de conforto, recebeu uma palavra de acusação, e ela diz, quando ele diz, tão cedo, mulher, já estás embriagada, cheia de vinho? E ela não responde ao sacerdote, ao homem de Deus, com grosseria. Ela recebeu uma palavra tão forte, mas quem é de oração não se abala absolutamente com nada, porque apesar da tribulação que ela está passando, ou da perturbação de espírito que ela estava, tinha sobre ela e nela o Espírito Consolador, o Espírito de Deus estava com ela. E ela responde, a tua serva não está. Que coisa linda a expressão dela. Eu vou aplacar a minha empolgação para responder como ela falou. Tua serva
não está embriagada. Ela diz, tua serva, ao sacerdote, está dizendo, eu sou tua serva, estou aqui para servir. Ela diz, tua serva não está embriagada, tua serva está perturbada de espírito. Às vezes, a gente se perturba no nosso espírito pelas pressões da vida, e eu sei que Deus está falando com você. E você não deve abrir a sua boca para falar nada que não seja dirigido pelo Espírito. Nunca abra a sua boca, nunca haja em perturbação de espírito. Aprenda a esperar para ouvir a voz do Espírito. Capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 1, mostra o sofrimento de Ana. Mas no segundo capítulo, mostra o regozijo de Ana. E ela chega, depois de vitoriosa, regozijo de Ana, ela chega vitoriosa diante do sacerdote, ela pega a sua criança que embalava nos seus braços, e eu parece ver Ana dizer para aquele sacerdote, lembra-se, meu Senhor, quando aqui cheguei eu estava perturbada de espírito. Acredito que eu tenho o direito de imaginar, respeitando a coerência do texto bíblico, ela tem o seu direito de chegar e dizer para ele assim, lembra-se daquele dia que o Senhor me perguntou, eu não digo que ela disse que o Senhor me acusou, que o Senhor me perguntou se eu estava embriagada, porque uma mulher de oração, ela sabe falar, um homem de oração sabe falar, um homem de oração sabe se comportar, uma mulher de oração sabe medir as palavras para falar. Ela diz, quando lembra-se daquele dia que me perguntou se eu estava embriagada e eu lhe disse que não, eu estava perturbada de espírito há um ano passado? Sim, naquele dia, por esta bênção, clamava eu. Ela estava nos seus braços com uma criança chamada Samuel, que ela tinha orado e tinha dito a Deus, se tu me deres, eu te devolverei. Quando se apresenta uma criança, os pais têm que ter a consciência que recebeu e está devolvendo aquela criança para Deus, tendo a responsabilidade de educar, de ensinar aquela criança nos caminhos do Senhor. E a Ana, que não poderia ter filho, devolveu Samuel e Deus lhe deu mais que 1, mais que 2, mais que 3, mais que 4 filhos para alegrar e consolar a Ana. Ana sofreu as angústias, mas terminou os seus anos de vida. Uma mulher amada pelo Eucana, seu marido, amada pelos seus filhos e nunca mais lhe faltou as bênçãos. Começo trazendo de Deus essa palavra para você. Seja qual for a sua dor, a sua angústia, a sua perturbações neste momento, tenha calma, tenha paz, saiba e tenha absoluta certeza. Aplique esta palavra na sua vida agora. Não aprenda para ensinar a outro. Lógico que isto faz parte. Repasse para outro esta palavra, porque nós aprendemos um dos outros. Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi por todos os homens de Deus que eu tive o privilégio de passar e de ouvi-los. Tenho hoje o que ensinar, porque aprendi, apliquei, aplico até hoje e eu posso ensinar a palavra. Aplique esta palavra na sua vida e tenha certeza que Deus vai intervir na sua vida no momento certo e na hora certa. Falei para alguém ontem que está internado por essa pandemia que aí está, mas disse para alguém, confie em Deus.
Espere em Deus. Não se tem condição, não tenho condição de lhe visitar. Não posso chegar aí, mesmo porque temos as ordens das autoridades e não podemos. Mas não há razão para desespero. A igreja está orando. E eu sei que você, minha querida irmã, está nos ouvindo agora. Preserva o seu nome, até Jesus lhe dar vitória e você vir agradecer, e eu sei que vai agradecer, e a igreja se alegrará com isto, porque Jesus tem atendido pela sua bondade as nossas orações. Não expus no grupo e nem vou, mas estarei com o grupo orando e o Senhor lhe dará a vitória, tal qual também a sua família e a família dos meus queridos também amigos e irmãos, que conversamos ontem à noite. O Senhor visitará nesta tarde a vocês aí, agora. E a presença de Deus é poderosa e suficiente para implodir, fazer morrer todo vírus, toda contaminação que alcançaram vocês. Estou certo, como vive o Senhor, que vocês viverão para aqui agradecer, e a igreja saberá que o nosso Deus, aqui nesta casa, está firme conosco e ouvindo as nossas orações e dará vitória aos santos. Estou certo, meus queridos, que vocês não foram contaminados por não vigiar e não terem sabedoria, foram por inocência. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz o Senhor que ao inocente ele não tem como culpado. Inocente é inocente e a mão de Deus virá e dará vitória a vocês. Eu espero e tenho a certeza, estarei aqui vivo para dar oportunidade aos irmãos para agradecerem a Deus a resposta das nossas orações. Deus tem sido muito bondoso e muito misericordioso para conosco. Ele tem atendido as nossas orações. E não tem atendido porque nós somos melhores do que os outros. Ele tem nos atendido porque Ele é Senhor. E como o Senhor, Ele cuida de nós, Ele vela por nós, porque somos a sua igreja e vamos trabalhar para Jesus. O Senhor guarde nesta tarde de vitória a vocês. A igreja está orando pelas duas famílias e nós teremos sucesso e vitória em nome de Jesus. E não exponha o nome de vocês. Preserve e tenha certeza que o pastor que está aqui preserva o nome dos santos e o Senhor dará vitória e os irmãos vão aqui agradecer em nome de Jesus. Vitoriosos. Ana sofreu, mas ela está agradecendo ao sumo sacerdote e apresentando a sua criança que ela tanto tinha clamado e orado e chorado, e Deus lhe deu, porque ela disse: se tu me deres, eu te devolverei. E o Senhor devolveu, e ela devolveu o presente que Deus lhe deu para lhe honrar. E esta criança foi ungida por Deus desde o ventre de Ana. Deus ungiu o seu ventre e Deus lhe deu condição do ventre que estava amortecido criar uma criança que Deus havia escolhido para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote e profeta. E ele foi criado na casa do sumo sacerdote, porque Ana, ela cumpriu a sua palavra. Ela regozija-se em Deus, porque tornou-se mãe. E quando ela tornou-se mãe,
ela não disse é meu. Ela disse, eu te devolvo, é teu. É mesmo que dizer, cuida, é teu. Conselho para as mães e os pais. Entregue seus filhos nas mãos do Senhor. Quando eu falo filho, entra aí netos, sobrinhos, bisnetos, enfim, está sob os seus cuidados. E ensine aos seus filhos memorizar versículos bíblicos, porque quem está cheio da palavra tem sucesso em todos os sentidos. A grande malignidade de alguns ministros é que ensinaram que sucesso é só ter dinheiro, mas sucesso sem caráter não é sucesso. Sucesso sem moral não é sucesso. Tem dinheiro, mas não tem caráter. Chegou a uma posição elevada, mas não tem linguagem de alguém de caráter, de moral e de peso. Mas quem aplica a palavra de Deus em si, não anda segundo o costume dos ímpios. Nós temos Deus na nossa vida, mas só podemos ter Deus na nossa vida. E se você quer que os seus filhos estejam firmes com o Senhor, aplique a palavra de Deus nos seus filhos e faça eles estudar. São crianças, mas pelo menos memorizar um versículo bíblico por semana. Quando ele estiver crescido, ele sabe o que é a palavra de Deus, e você aplicando, sendo mãe e pai de exemplo, de vida com Deus, para que os seus filhos sejam fruto daquilo que ele vive, porque você e eu somos fruto do meio em que vivemos. Cuidado com as suas palavras que você pronuncia. Se for palavras vulgares, seus pequenos vão ouvir e vai achar que isto é normal. Suas brigas e suas confusões e suas contendas dentro do lar, criança não pode participar. Filhos não devem participar de fracassos e queixa de pai e de mãe. Filhos não devem ter os ouvidos para pai e mãe desabafar as suas dores. Procure desabafar a Jesus as suas necessidades e os seus problemas e consertar-se segundo a palavra de Deus. Seus filhos não podem participar de suas angústias. Eles estão sendo formados. E para eles serem formados, o princípio é a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Mas para eu não ficar muito bravo, eu vou voltar para o meu texto que eu quero falar. No capítulo 3, nós vamos ver Samuel, a nação de Israel, e nós vamos ver o sacerdote Eli. Quem tem ouvido, ouça nesta tarde, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Capítulo 3, que eu tenho irmãos de idade em casa. 1 de Samuel, capítulo 3. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Eu estou ensinando, e não se incomode com isso, você que já aí está, porque tem quem tenha dificuldade. Eu tenho com a minha visão, imagina quem tem suas idades mais do que a minha. Então é o primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu não estou falando para você, meus queridos, que já está, entenda. Eu sei para quem eu estou falando, porque várias pessoas de idade me acompanham e disse a mim, pastor Ló, às vezes eu me empolgo muito e falo rápido. Então eu estou só lembrando aos meus idosos que eu a amo muito e que eles me amam muito, que estão me ouvindo e que me ama ouvir e aguarda este momento. Eu também já estou chegando com a minha idade, então eu também tenho que ter, e mesmo porque o Espírito de Deus faz a gente ser paciente. Quem tem ouvido, ouça. 1 Samuel, capítulo 3. É 1 Samuel porque é livro.
Quando é carta, então são primeira. Quando for carta, quando os irmãos lerem a carta de Timóteo, carta aos Gálatas, carta aos Tessalonicenses, carta disso, carta daquilo, então são chamados primeira carta, segunda carta. Mas aqui é livro, então sendo livro é 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Cujos olhos, o sacerdote Eli, já começavam... Os olhos do sacerdote Eli já começavam a escurecer, tem muita dificuldade. A ponto de não poder ver. A ponto de não poder ver. Ele não era cego, mas ele já estava com dificuldade fortíssima de ver, pois a idade dele permite isso, e tem pessoas que têm ainda um privilégio, mas são pouquíssima gente. E tendo-se deitado também Samuel. Então deitou-se Eli e deitou-se também Samuel. No templo do Senhor. No templo do Senhor, era assim mesmo nesse tempo. Porém, não era mesmo totalmente no templo, mas aqui está a arca do Senhor e por trás desta cortina aqui, como um véu, está onde dorme o sacerdote e o moço que cuida do sacerdote Eli, que é o menino que está também dormindo e que ajuda, que cuida do sacerdote. É feliz quem ama o seu sacerdote e é feliz quem cuida do seu sacerdote. Samuel foi ungido para isso, chamado para isso, porque antes de Samuel existir, Deus já tinha escrevido a história de Samuel. Número 1, nunca perturbe-se com a história de quem quer que seja, porque a sua história, a minha história, a nossa história, foi Deus quem escreveu antes que nós nascesse. Por isso, muito cuidado no trajeto da caminhada para não se perder. Então Samuel também deitou-se para dormir. 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, Eu gosto dessa expressão, no templo do Senhor, tendo Samuel deitado no templo do Senhor, ele está nesse sentido de igual para igual com o sacerdote. Mas ele é um menino, ele é uma criança. Ele nem sabe o que é uma revelação, ele nem sabe o que é uma profecia, ele nem sabe fazer nada. Mas Deus, quando quer operar, não depende de sabedoria humana. A quem Deus chamou, Deus se responsabiliza para dar todas as diretrizes e falar. Esse é o Deus a quem nós servimos. Você pode dizer, eu não sei o trabalhar, eu não sei o fazer nada, absolutamente nada na obra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus para lhe consolar e lhe fortalecer. Deus é professor divino, a quem Ele chama, a quem Ele separa, a quem Ele dá vocações, Ele chama, Ele vocacionou, Ele vai se responsabilizar e além disso te dá autoridade, e quando Ele dá autoridade, não há inferno que se levante contra você para prevalecer. Espere, pois, no Senhor. O espírito de profecia tomou conta nesta tarde deste lugar e o Senhor estará aqui. Receba você a porção que Deus está enviando para você.
Profecia, eu não estou falando simplesmente de dom, eu estou dizendo aqui, profeta é aquele que ministra a palavra do Senhor, que recebe a palavra e entrega a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está falando aqui para você. Em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ele estava dormindo no templo, ele deitou-se para dormir junto com o sacerdote, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O candelabro tinha que ser alimentado por azeite. Não poderia, não deveria nunca a lâmpada apagar. É por isso que a Bíblia diz que o fogo de Deus continuará aceso, ardendo no altar. Não pode apagar. A chama não pode apagar. Antes que a lâmpada de Deus apagasse, eu digo uma coisa com muita certeza absoluta. Antes do azeite, de você se esvaziar do azeite, Deus fala para que nós sejamos cheios do azeite, para que a lamparina de Deus na nossa vida esteja aceso. Eu saí ontem à tarde para resolver algo depressa que eu precisei. Quando eu entrei numa loja, lá num dos shoppings aqui, entrei, vi a moça, eu posso entrar, pedi as permissões, e ela disse, pode entrar. Quando aproximei, saí, perguntei o que tinha e tal, era o que eu queria e tal, fiquei conversando, ela olhou e disse assim, há um brilho e há uma mansidão nos seus olhos. E eu, ao entrar aqui, percebi que algo ficou diferente e contagiou com a paz. Quem é o Senhor? Eu disse para ela, sou servo. Nunca direi, sou o pastor. Isso não é nada. Tem tanto pastor que não é pastor. Mas é melhor chamar e dizer, sou servo, porque coloca-se no lugar de servidão mesmo. E tive a oportunidade de falar desse Cristo, desta paz e desta serenidade. Os dias que nós estamos vivendo, é dias que nós precisamos ser servo, ser porta-voz. Quem é servo tem uma vida temperada pelo Espírito. Aleluia. Quem entra, maço? Quem entra, minha? Quem é servo tem graça onde chega. Quem é servo tem presença de Deus contínua. Quem é servo tem o que transmitir. Porque é servo. Transmite aquilo que recebeu do seu Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Deus não está precisando de ver o seu título. Deus quer que nós sejamos servos. Ele deitou-se para dormir antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Verso 4. O Senhor chamou o menino. O Senhor chamou o rapaz. Não, o Senhor chamou o menino. Não, irmão, não está lendo errado. O Senhor chamou o velho. Não, o menino. O Senhor chamou o sacerdote Eli. O menino. O Senhor chamou o menino. O Senhor chamou o menino. O Senhor chamou o menino, que não sabia o que era profecia, o que não sabia o que era revelação, o que não sabia o que estava escrito na Torá, não sabia absolutamente nada.
o menino não tinha idade, o menino não sabia nada. E nós vamos ver isto, nós estamos lendo. Eu não estou falando nada demais, eu só estou trazendo aos irmãos a clareza do texto bíblico, pois o texto bíblico por si mesmo se explica. Quando pessoas me mandam versículo, um versículo bíblico, talvez querendo explicar os seus pensamentos, etc, eu digo, leia o texto bíblico para depois você ver se tem condição de me mandar este versículo. Pois a Bíblia por si mesmo se explica. Nós lemos o primeiro versículo, depois volto para o 4. Primeiro versículo, como diz o primeiro versículo? O jovem Samuel servia ao Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor. Perante Eli. Perante Eli. Ele servia ao Senhor na presença do sacerdote Eli. Versículo 4. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. E ele se foi e se deitou. Ora, a primeiro encontro de Deus com Samuel, o Senhor chamou ele por 2 vezes. Aqui, além de Deus escolher Samuel do ventre de sua mãe para ser profeta em Israel, Deus agora já é escolhido de Deus. Agora Deus precisa chamar. Deus escolhe você e depois Deus chama. E quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Deus escolhe e a gente anda conforme o querer e a vontade de Deus. Quando Deus nos escolhe e a gente anda conforme a sua vontade. Quando Deus chama, nós precisamos estar atento com os nossos ouvidos para ouvirmos a chamada de Deus e obedecer o seu chamado e não nos envaidecer com ele. E eu vou provar isto na Bíblia, o que é na verdade chamada. Eu estou nesta tarde, como sempre, como mestre e me louvo a Deus por essa colocação. Mestre é aquele que ensina. Você não chega de sentar nos poltronas de templos e bancos onde não se tem ensinamento. Pode a estrutura ser magnífica, mas cadê a mensagem? O povo entra vazio e sai vazio. É melhor congregarmos debaixo de uma tenda, sem luxo, mas que tenhamos mensagem de Deus que transforma, que edifica, que consola, que exorta, que nos prepara para servirmos ao Senhor e ao sacerdote. Quem tem ouvido, ouça. Então ele foi a Eli e disse a Eli: me chamaste? E ele diz: não, volta-te a dormir. Verso 6. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Confirmando a chamada. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse... Que bonitinho, os irmãos estão acompanhando. Este se levantou... De casa, os irmãos estão acompanhando. Samuel levantando-se pela segunda vez para falar com seu servo, para falar com seu senhor, com seu sacerdote. Ele levantou-se e ele foi outra vez na sua simplicidade, porque não tinha amadurecimento, não tinha conhecimento, porque não sabia. E a voz de Deus não traz medo, a voz de Deus traz alegria,
A voz de Deus traz direção, a voz de Deus traz disciplina, a voz de Deus traz firmeza, a voz de Deus traz decreto, a voz de Deus traz disciplina, a voz de Deus traz sentença. Não importa que tamanho seja o instrumento, se tenha ou não. E Deus chamou a Samuel e ele voltou ao seu Senhor, ao seu sacerdote, porque tinha ouvido a voz do Senhor e disse assim: Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a te deitar-te. A linguagem do sacerdote ali muda, porque achou tão, eu acredito que ali achou tão bonito o zelo e o cuidado que Samuel estava com ele, que ele diz assim: Não, eu não te chamei, meu filho, volta-te a deitar. Deixa eu dizer uma coisa a você, é precioso quem pode ouvir esta palavra, meu filho. Tem tantos hoje neste dia que não tem pai e não pode ouvir a palavra meu filho. Mas não fica triste, o Senhor nesta tarde te chama de filho, porque Ele é o nosso Pai Criador que vela por nós e está falando conosco. Meu filho, como falou o sacerdote Eli. Leiamos o verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que Samuel, porém, não conhecia o Senhor, isto quer dizer, na sua revelação, não tinha conhecimento, como eu disse, do Torá, da palavra, não tinha, ele era uma criança, ele era um menino que estava começando. Aí o verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar o Samuel terceira vez. E ele se levantou. E foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Deixa eu trazer uma palavra aqui. A Bíblia é para ser lida e explicada para aqueles que nos ouvem, não aos senhores pastores, mas nem aos irmãos estudiosos da palavra, mas aos mais simples que estão me ouvindo. A Bíblia é para ser lida, parada, meditada, leia, pare, medite. Aqui, Deus falou pela terceira vez a Samuel. E quando Samuel volta para perguntar a Eli, me chamaste? A Bíblia diz, então entendeu Eli que o Senhor queria falar com o menino. Sabe quando foi que Eli veio entender que Deus queria falar com o menino? Na terceira vez. Ele não entendeu na primeira, nem entendeu na terceira. Porque apesar dele ser sacerdote, mas Deus não estava mais falando com ele. Apesar de pessoas falarem e dizer, eu aceito, concordo, respeito, mas eu fico com o que a Bíblia está me mostrando, e me dizendo, e me orientando. Que ele foi um homem bom, que ele foi isso, que ele teve uma boa teologia, e etc, etc. Para mim, respeito. Mas o mais importante para qualquer homem que serve ao Senhor é ter comunhão com Deus e o Espírito de Deus ter a liberdade de falar com Ele. E Deus não fala com quem não tem comunhão com Ele. E quem tem comunhão com Ele, tem comunhão com todos. A Bíblia diz, quando depender de vós,
tende paz com todos. Deixa eu dizer a todos que estão me ouvindo, nós podemos e temos sim condição de ter paz com todos. Ainda que alguém não queira ter paz comigo, mas eu preciso ter em mim paz em mim, para que eu olhe para o que não quer ter paz comigo, mas olhe com olhar de misericórdia, mas o Espírito de Deus encontre em mim espaço, liberdade para falar. É feliz o homem que no meio da crise espiritual que estamos vivendo nesta nação, Deus ainda continua falando com os homens que têm comunhão. Quem tem comunhão não tem espaço para contenda, para ódio e para ira, e nem para despeita. Deus quer falar nesta terra. E todos os pastores que me ouvem, pelo amor de Deus, o caminho da comunhão é o caminho da oração. Você pode ter o seu mega apartamento, você pode ter a sua mega mansão, você pode ter o seu grande salário, a igreja pode pagar e deve, mas não impede, não deve ser o impedimento de que todos nós tenhamos madrugadas, à tarde ou amanhã, para ficarmos a sós com Deus, não pedindo para Deus matar nem arrancar os nossos inimigos, mas para Deus nos dar estratégia de como vencer os nossos inimigos e nos dar a graça para suportar em amor, em perdão e em misericórdia. Misericórdia, amor e perdão, sem a qual não veremos o Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que a Bíblia está dizendo para nós. Qual o caminho, pastor Ló, da comunhão? É o caminho da oração. Espere, porque eu vou voltar um outro dia para mostrar que a oração, ela é o caminho da comunhão, do perdão, do amor e da misericórdia. Quando nós de fato oramos, porque tem gente que está confundindo o que é oração. Tem gente que perde o tempo. Deus, mate fulano. Aí vem o profeta, não sei das quantas. Ah, Deus está dizendo que vai matar. Espera aí, vem cá. E as misericórdias de Deus, aonde fica? Se você e eu alcançamos de Deus perdão das nossas fraquezas, por que o nosso irmão não vai alcançar? Só porque ele me feriu? Aí eu me sento no meu ego, no meu ranço e não alcanço? Aí eu quero que as pessoas me aplaudam, mas eu não quero aplaudir a ninguém. Eu quero que as pessoas desçam, mas eu não desço. A melhor coisa é descermos para encontrarmos de Deus alento e descanso. Eu sei que essa palavra está indo para um lugar lá longe, e eu digo, como ministro que somos, se não entrarmos no caminho do perdão, da misericórdia e do amor, não adianta dizer que perdoou quando não quer nem ouvir e nem saber. E todas as vezes que se fala, só tem história para contar das feridas que fizeram. E quantos anos fazem? 10, 15 anos. E você ainda não perdoou? Ah, perdoei, mas não tem explicação. Quem perdoa, perdoa. Lembra-se, mas não faz renascer. A gente lembra-se da ferida que foi feita, mas quando a gente olha com o olhar de Deus, de misericórdia, de amor, e a gente vai ter gozo. Apresse-se, porque a idade já chegou e não anuncia bons tempos para você, meu ministro querido. Daqui para frente, a idade está muito avançada e é hora de perdoarmos e amarmos, sem a qual ninguém verá o Senhor e nem perdoará, e nem receberá perdão
dos seus próprios pecados, que são muitos também. Com certeza, não tenha dúvida disso. Quem tem ouvido, ouça. Eu estou recebendo de Deus e estou falando o que eu preciso falar. Este momento é o momento de convenção, o momento de arrependimento para Deus falar. Escute a voz de Deus, porque Deus não está brincando. Deus não falou com Eli. Eli era o sacerdote, mas Deus não falou com Eli. E tem muitos sacerdotes da casa e da igreja que não sabe mais o que é voz de Deus, porque não tem comunhão com Deus, porque não busca ao Senhor, porque vive na carnalidade e nas farras da vida, e o céu está encerrado e Deus está chamando e levantando crianças para falar aos homens que se desviaram da presença do Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Repete o versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Você pode ter a experiência. O que sobrou aqui para Eli, o que sobrou aqui para o sacerdote Eli, foi só a experiência. A experiência não é suficiente para fazer a vontade de Deus. Experiência na presença de Deus, com a direção de Deus, é uma bomba atômica para a obra, cuja obra Deus vai fazer pelo seu Espírito, usando a experiência que eu tenho. Porém, o que prevalece é a direção de Deus. Quando só há experiência, ali está o ego, a soberba e a vaidade do sacerdote. Quem tem ouvido, ouça. E você está ouvindo esse vaso pela primeira vez, porque chamaram o meio de comunicação e você está em casa ouvindo. Pode se torar pelo meio. Sou profeta de Deus. Mude de atitude, caminho de pastor e de que chamamos nesta tarde sacerdote. Não sigam o exemplo de Eli. Corra, trabalha, faça, visite, mas reserve-se para Deus ter misericórdia, perdoar as fraquezas e encher você do Espírito, antes que a rejeição de Deus se concretize e você seja banido da história. Não brinca com Deus, porque é hora de arrependimento. Estou nesta tarde como mensageiro de Deus, à luz de sua palavra. Nós somos sacerdote para Deus falar conosco. Eu estou falando de algo que esta semana Deus me apareceu. E a igreja que me ouve saberá e entenderá em pouco tempo de que Deus me apareceu. E Deus me apareceu como mestre, como administrador e como advogado, para um sacerdote que sou eu, que nada sei, que nada sabia, que nada entendia. Mas ele, como mestre, disse a mim: veste-te das vestiduras sacerdotal e ouve-me agora. Deixa eu dizer uma coisa aos que me ouvem. Deus não está em silêncio na terra. Deus está falando com quem não tem nada, não é nada, não pode nada, não sabe nada, mas Deus está revelando seus segredos,
seus mistérios, dizendo à terra o que está para Ele próprio Deus fazer na sua igreja. Tempo dos sacerdotes despertar. Ele não só diz o que Ele quer, como Ele, Deus, aparece e diz para nós: vista-se das vestes sacerdotais. E eu vou fazer assim, assim, assim e assim. Dou vida, tiro vida, arranco, mato, saro, faço o que quero, eu sou o Senhor. Seria muito bom que todo os sacerdote tivesse essa experiência tão gloriosa e tão gloriosa. O céu se abriu. Alguém me perguntou a mim, pastor, quando é que Deus vai mandar o avivamento para o Brasil? O avivamento no Brasil jamais será os avivamentos que nós tivemos no passado. Avivamento que Deus vai mandar não é só para o Brasil, é para o mundo, vai ser avivamento individual. Para cada homem e cada mulher que obedecer a sua palavra, santificar-se e orar, eu só tenho uma palavra para dizer a você. Prepare-se, meu irmão, que está mergulhando na Bíblia como um manancial de Deus, entrando na oração como nunca você orou, aquebrantando o seu coração, se apresentando diante de Deus, confessando o seu pecado diante de Deus, arrependendo-se do seu pecado, buscando de Deus a graça e a misericórdia dele, ele vai aparecer na sua vida, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Se ele é o mesmo, nunca mudou e nunca mudará a maneira dele se revelar na minha vida e na sua vida. Como ele foi com os profetas no passado, ele é comigo e com todos aqueles que descer e reconhecer que ele é Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Vou ligar para ver se o pastor Ló tem uma palavrinha de Deus para mim. Eu tenho vara de Deus nas suas costas. Vá orar, que eu estou lhe mandando, lhe dizendo que o caminho de intimidade com Deus é você mesmo com Ele. Vá estudar a palavra, creia na palavra, a palavra pura, a palavra santifica, a palavra edifica, a palavra ela é a espada mais penetrante. É a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Deus quer se revelar aos pastores do Brasil. Quem tem ouvido, ouça. Então, Samuel foi deitar-se. Verso 9. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele está ensinando ao menino, porque o menino é pequeno, o menino não tem a experiência. Ele diz: fala. Se alguém falar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Sim, então vem o Senhor. Então vem o Senhor a Eli, e chamou com as das outras vezes: Samuel, Samuel. Repete o versículo. Então, o versículo 10. Então veio o Senhor a Eli, e chamou como das outras vezes. E chamou como das outras vezes. Foram 3 vezes e com essa é a quarta vez. Samuel, Samuel, Samuel. Este respondeu. Fala, porque o teu servo ouve. Agora o menino pequeno, por que é que eu tenho, graças a Deus, colocado como lema na minha vida? Não fazer questão de título, mas de servo. Porque na presença de Deus a gente se apresenta como servo. Porque já temos prática de nos apresentar diante dos homens e dizer servo. Eu tenho uma amiga de oração que quando liga para nós orarmos, ela diz: pastor Ló, aqui é a tua serva. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E eu digo: e aqui é o teu servo. Vamos orar. E nós fazemos ligações no Brasil, fora do Brasil,
com um bocado de servos e servas que estão orando pelo planeta Terra. Fala, e ele diz: Senhor, que o teu servo ouve. Que mais? Verso 11. Disse o Senhor a Samuel. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel. Deus está falando, Deus está agora se utilizando, Deus está levantando aqui Samuel como profeta, um menino. Eis que farei uma grande coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus está dizendo a Samuel que vai fazer algo grande na nação de Israel, que vai fazer Samuel ser conhecido em toda parte como profeta. Profeta é conhecido em toda parte quando Deus o levanta e não quando eles próprios se levantam. Porque quando Deus levanta, Deus se responsabiliza. Desde criança até a sua velhice e seus últimos dias, Samuel foi conhecido como verdadeiro profeta, chamado e levantado por Deus. Pergunto eu, quem é você? Que mais? 12. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Deus está dizendo para Samuel o que vai fazer na casa do sacerdote Eli. Nós precisamos aprender com esse texto bíblico que Deus é Senhor soberano, que nos levanta como sacerdote, mas não se curva diante de nós. Nós, como sacerdote, é que temos de nos consertar diante de Deus, porque Deus não respeita a sacerdote quando desafia e desobedece a palavra de Deus. Eli é grande sacerdote, Deus é soberano, Senhor. Seja ele quem for, saiu do padrão da palavra de Deus, sentença de morte, porque Deus havia falado e não houve e não viu arrependimento. Para quem Deus está falando nesta tarde? É tarde de arrependimento. Para quem vai ouvir à noite? É noite de arrependimento. Para quem vai ouvir de madrugada? É madrugada de arrependimento. Para quem vai ouvir amanhã pela manhã? É manhã de arrependimento. Para quem vai ouvir e ouvir em todo tempo, é tempo de arrepender-se diante do Senhor, para que diante dele alcançamos misericórdia. Deus não entra em juízo antes de avisar. Primeiro Deus nos avisa, a gente se arrepende e ele usa de misericórdia. Quando não há arrependimento, há juízo. Aí Deus levanta, vou mostrar, vou provar a Eli que eu não preciso do sacerdócio dele. Vou provar a Eli que eu não preciso de me comunicar com ele. Eu vou provar a Eli porque eu não preciso de me utilizar de outros meios para falar com ele. Eu vou levantar uma criança para mostrar a ele que eu sou o Senhor. Levanto quem eu quero, uso quem eu quero, faço como quero. Vou provar a Eli que eu sou o Senhor. Essa é o meu humilde, pequeno entendimento desta palavra que Deus está nos dando nesta noite, neste dia que fez o Senhor. Verso... Terminando. Começarei e o cumprirei. Começarei o juízo na casa de Eli e cumprirei. Não brinque, irmão. Se você pensar que Deus está falando, e não, eu vou orar, e eu vi pessoas dizer, não, deixe isso comigo porque eu me entendo com Deus. Ei, com Deus não se tem barganha. Primeiro Deus avisa para que haja conserto.
Quando não há conserto, é porque não deu ouvido à voz de Deus. Então, já que não se consertou e não deu ouvido à voz de Deus, recebe aí Eli, juízo de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Irmão, salvação é experiência de Deus com o homem, é uma coisa individual. Ei, santificação é individual, é por indivíduo, é por pessoa, não é coletivo. Agora, quando é coletivo, Deus chama o povo, mas hoje Deus está chamando um homem, Deus está chamando uma mulher para santificar-se hoje, para amanhã Deus fazer milagres, maravilha no meio do seu povo. Aleluia. Tempo de mudança, hora de aquebrantamento, hora de se consertar para ver Deus agir, porque Deus vai executar juízo daqui para frente, disse-me o Senhor, e confirma-me na sua palavra na tarde deste dia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. 13. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre. O Senhor disse, eu já repreendi Eli, que eu ia julgar a casa de Eli, mas Eli não deu ouvido. Deus tem falado com pessoas que estão me ouvindo, mas não tem dado ouvido. Tenha cuidado, que vem execução de juízo sobre a terra. Que mais? Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não o repreendeu. Olha aqui, não foi nem Elias, não foi Eli que praticou, mas ele conhecia os praticados dos seus filhos. Ele sabia e não tomou nenhuma providência. Seus filhos fizeram o que bem quiseram. Deus tinha falado com Eli para ele tomar providência. Casa de sacerdote e sacerdote tem que ter uma vida padrão, uma vida bíblica, uma vida santa, ainda que o inferno se levante contra nós. Deus é conosco e nos protegerá e suprirá as nossas necessidades e advogará a nossa causa, porque a Bíblia diz que Deus é advogado fiel do seu povo que são fiéis. Repete o versículo 13. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa. Vou julgar a sua casa. Julgaria, agora não é mais julgaria, é vou julgar. Aí diz, porque eu disse que eu julgaria a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Por causa da iniquidade. Eu estou traduzindo pelos meus amigos e irmãos que são de idade. E Deus está dizendo isso, que ia julgar pela iniquidade, a desobediência da família, dos filhos de Eli, sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz? Que a quem mais o Senhor dá, mais o Senhor vai cobrar. Quem mais sabe da Bíblia, quem mais conhece e não faz, diz a Bíblia, o servo que soube fazer a vontade do seu Senhor. Deixa eu repetir. O servo que soube fazer a vontade do seu Senhor e não as fez, é digno de muito açoite. E o servo que não soube fazer e deixou de fazer, é digno de pouco açoite. Significa, e porque ele não sabia, ele vai ser açoitado, porque deveria ter aprendido. Servo tem que aprender o que quer o seu senhor. Quando eu vou trabalhar, ou quando alguém vai trabalhar em sua casa,
A primeira coisa que você tem que fazer é orientar, ensinar aquele servo o que ele vai fazer. E se ele for um servo interessado, a primeira coisa que ele vai fazer é chegar diante de você, como é o seu senhor ou sua senhora, e dizer qual é a minha obrigação, o que eu devo fazer e como fazer. Então ele vai, aí você como senhor ensina. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que perguntar a Deus, como eu devo me comportar, como eu devo agir. Eu que tenho lido a palavra de Deus, o Senhor diz, se comporte desta maneira, desta e desta. Aí eu digo, mas e as pancadas? Deixe tudo comigo, mas faça isto que eu estou lhe dizendo. Isto é o que Deus quer de todos nós. Nunca faça, nem queira fazer o que os outros dizem. Faça o que o Senhor mandou você fazer. Porque o que o Senhor mandou você fazer, Deus vai se responsabilizar. Agora, não faça o que a sua carne quer. Não faça o que o seu orgulho quer. Não faça o que a sua soberba quer. Porque nós somos servos. Repete o versículo 13. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Esta palavra execrável, deixa eu dizer, deixar mais claro para os mais simples. Profanaram com as coisas de Deus, pecaram, se corromperam, se prostituíram, e etc, e etc. Por pouco eles não escarneceram do altar onde estava a arca do Senhor. Provavelmente Deus fulminava-lo na hora que eles entrassem. Não se profana com aquilo que é santo. O que é santo e a gente tem que se curvar-se porque o Deus Santo não está brincando conosco. O que mais? Portanto, jurei a casa de Eli... Deus disse, determinei, está determinado, jurei. Jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. A casa de Eli não vai receber perdão, não vai alcançar misericórdia com nenhum de tipos de sacrifício, porque Deus abominou o que os filhos de Eli fez e o que Eli também sabia e nada fez. Irmão, eu recebi hoje muitas coisas de paz e etc, e parabéns e tal. E eu vi alguém falando e dizendo assim, eu acho que eu coloquei no grupo, não seja amigo do seu filho, seja pai. Porque amigo é uma coisa e pai é outra. Pai é pai e não é amigo. Porque o amigo passa a mão pela cabeça, o amigo esconde, o amigo agrada, o pai não, o pai é verdadeiro. Ainda que o filho não goste, mas o pai tem que ser verdadeiro com o filho. Ainda que o filho não obedeça e não goste, seja firme. Porque você é sacerdote. Eli, para agradar seus filhos, desagradou a Deus, fez o que os seus filhos queriam. Não, pastor, o senhor está exagerando. Verso 13. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre. Para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Não. Por causa da iniquidade que o tadinho do Eli não sabia. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Se ele sabia que o filho não está certo, está errado. Por que não corta o mal pela raiz, Eli? Não, sabe o que aqui é? É que eu não sou só pai, eu sou amigo. Pastor, lá o senhor não está na minha pele, é meu bonitinho. Bonitinho, mas vai levar umas varadas de galho de araçá para aprender e saber que a autoridade na vida deste filho sou eu que Deus levantou. Enquanto eu viver, eu sou o sacerdote. E cale a sua boca, que eu quebro os seus dentes. Mas não precisa não. Mas eu estou falando só de ousadia, de autoridade, porque senão o juízo de Deus vem para a sua vida. Eu jurei.
eu jurei que vou executar juízo na casa de Eli eternamente, porque ele sabia a iniquidade e deixou os filhos fazer o que bem queria e entendia. Eu vou executar juízo na vida dele. Deus não vai passar a mão na cabeça de sacerdote profano nenhum daqui para frente. Porque conhece a palavra, pode verbalizar bem, mas se é culpado, vai ser punido eternamente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Não tem perdão, não vou aceitar sacrifício. Verso 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Ele é uma criança, ele é um menino. Quando eu estudo isso aqui, parece que eu estou vendo Samuel. Levantou-se, como era de costume, abriu a casa do Senhor, organizou tudo, a presença de Deus naquele ambiente, e Samuel tomado com certeza pela presença de Deus, porque só sabe o que é isto quem já teve grande experiência com Deus. E ele sentindo o dia todo a presença de Deus, e a voz de Deus ecoando na sua mente, e Deus se revelando a ele, e ele sentindo a presença de Deus, porque só sabe o que é presença de Deus quem de fato já sentiu, porque presença de Deus não é subir para o púlpito e mostrar que está sentindo. Presença de Deus é quando a gente está lá em casa sozinho, e ele abre a porta dos céus e vem a nós e se revela. Só isto faz a gente saber o que é presença de Deus. E tem muito sacerdote que não sabe o que é isso. E o menino ficou lá quietinho, calado, verso 16, para encerrarmos. Chamou Eli a Samuel e disse... Chamou Eli a Samuel, porque quando Eli olhou, cadê Samuel? Samuel está quieto, calado, em silêncio. Eu quero saber, porque eu sei que Deus falou com esse menino. Chamou Eli a Samuel e disse-lhe... Samuel, meu filho. Meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse que o Senhor te falou. Ele disse, o que o Senhor te falou, meu filho? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Com isso ele está dizendo, faça a Deus o que lhe aprouver em você, se você esconder o que Deus lhe falou. Ele é um sacerdote, está desviado, porque Deus não fala mais com desviado, Deus fala com quem tem comunhão com ele, ali não tinha comunhão. Ele disse, diz o que Deus te disse. E sabe por que Deus não tinha falado com ele? Porque tudo que Deus tinha que falar com Eli, falou antes, para Eli consertar a sua casa, pôr os seus filhos, tirar a libertinagem dos seus filhos, e dizendo para Eli, o governo está nas suas mãos, da minha casa e da tua casa. Ponha tudo em ordem, mostre aos seus filhos que a autoridade está entregue a você, Eli. Mas Eli não deu ouvido. Então Deus determina o juízo e vou executar juízo. E esse juízo que eu vou executar, eu não vou mais falar com Eli, porque eu não falo com homem que não dá ouvido à minha voz. Se você, meu querido, não está dando ouvido à voz de Deus, está dando ouvido à sua vaidade, ao seu rancor, à sua soberba, abra agora os seus ouvidos para ouvir só uma palavra de mim, e que é de mim e para você. Meus pêsames, porque Deus
vai executar juízo na vida de quem não obedece à sua palavra. Quem tem ouvido, ouça. E eu não estou pregando com arrogância, nem querendo ser mais santo que ninguém, não. Porque aqui tem dia que eu prego a mensagem bem, depois vem outra aqui chamando a atenção. E Deus está chamando a todos nós a obedecer a sua palavra, começando de mim e atender a tudo que ele tem falado. A mim Deus tem dito, não dê ouvido a homens, mas escute a mim, que te chamei para o altar da oração e eu te darei toda a direção. Depois, agora eu uso a palavra que está na Bíblia. Faça Deus da minha vida o que ele bem quiser e bem lhe aprover. Eu sou dele, estou passando uma chuvada, daqui eu não sou, eu sou do céu. Agora tenho dito ao meu Senhor, toda minha vida foi para te servir e eu quero te servir até o fim. E aonde chegar, eu quero estar pregando a palavra de Deus. Não estou atrás, nunca tive sede por dinheiro nem por poder, porque em toda a minha vida, sem dinheiro e sem poder, fui e continuo sendo porta-voz de Deus, guardado por Ele, velado por Ele, cuidado por Ele. Glória ao Senhor, que se revela a mim, que escuto ao Senhor a sua voz, que sou conduzido por Ele. Não abrirei mão de um Deus que sai do seu trono para aparecer a um mero homem pecador que mora numa terra de pecado, que vive num corpo de pecado. Esse Deus é grande e vale a pena servi-lo a Ele. Isso é prazer, amor, gozo e esperança de você estar sentindo dores e Ele pôr a sua mão e dizer assim, acalme-se, e pôr a mão onde a dor está, e ela desaparecer como um vento que sopra. Só quem tem vida íntima e comunhão com Ele é que sabe, que sabe o que é ter comunhão com este tão grande Senhor, que fala e que se revela. Santifiquemo-nos todos para alcançarmos nos céus. Unimos todos e ajudemos a todos uns aos outros e alimentemos a todos com esta palavra, porque o Deus que se revelou a Samuel continua sendo Deus. Leia, meu amado, versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Samuel disse tudo para Eli e nada o encobriu. Isto é, o aparecimento, o surgimento de um verdadeiro profeta. Quando Eli disse para Samuel, diga tudo que eu sei que Deus te falou e não encubra nada. Samuel, um menino, não encobriu nada. Deus revelou a Eli e estava trazendo à nação de Israel um grande e um verdadeiro profeta, que Deus está levantando Eli como profeta. Deus está se movimentando no Brasil. Quem tem ouvido, ouça. Deus ama esta nação e um dia direi uma palavra só por quê. Que mais? E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. É o Senhor. Quando ele disse tudo para Eli, Eli não tinha outra saída. É o Senhor que falou contigo. Por quê? Porque Eli sabia o que Deus tinha falado com ele antes. E se Deus tinha falado com Eli antes, por que Eli não obedeceu? Quando Samuel profetiza para o sacerdote que criava ele. E tem gente que diz, não, eu não vou dizer a fulano, porque fulano é meu queridinho e eu vou ferir. Fica na minha frente.
Fica na minha frente. Eu nunca estive tão embalado e tão convicto da autoridade, da orientação de Deus e da direção de Deus, que a ninguém farei mais assim. Porque coisa boa é fazer a vontade do Senhor e estar na presença do Senhor. Deus levanta Samuel agora como o verdadeiro profeta, porque já havia Deus rejeitado o sacerdote e toda a sua casa, e a casa de Eli, toda a sua família, termina nesse capítulo, porque Deus vai bani-lo da história, porque entra uma nova história para a nação de Israel. Deus está escrevendo uma nova história para a vida de quem estuda a sua palavra, para a vida de quem desce e busca a sua presença, para a vida de quem tem um coração aquebrantado diante do Senhor, para quem tem uma boca santa para pronunciar a palavra do Senhor e jamais engano. Não pode haver na boca que pronuncia palavra de Deus. Dia que o Senhor nos fez de conserto para nossas vidas. Vamos encerrar o texto. Verso 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Samuel e o Senhor não era com ele. E nenhuma de todas não, crescia Samuel e o Senhor não era com ele. Era com ele. Crescia o menino e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Haja o que houver, quando Deus chama, que goste ou que não goste, que ouça ou que deixe de ouvir, quem Deus tem compromisso, Deus se responsabiliza, e o abrir da sua boca como verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, Deus não deixa cair por terra a sua palavra. Diz a Bíblia, ele vela para cumprir. Verso 20. Todo Israel, desde Dan até Beceba, todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Você não precisa dizer quem você é, porque quem vai dizer que você é o que você é o próprio Deus, que vai confirmar por onde o homem de Deus e a mulher de Deus passar. É Deus que confirma, e a população que ouviu vai dizer: este é o homem confirmado no ministério como profeta em Israel. Que mais? Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O Senhor apareceu em Siló, e com a sua palavra apareceu a Samuel. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos que me ouvem, estou encerrando. Glória a Jesus. Coisa mais importante para um homem de Deus nesta terra, o homem de Deus, ele tem, o homem de Deus, é ter comunhão com Deus. Por onde ele passa, ele é respeitado por homens, por mulheres, por criança, por crente e não crente. Onde ele chega, aonde ele está. Não precisa ninguém dizer, mas está ali sozinho. O homem de Deus sabe que aonde ele estiver, Deus está com ele, confirmando seus passos, confirmando a sua chamada, confirmando a sua palavra. Homem de Deus, ele entra e sai e deixa marcos de óleo. Homem de Deus entra em casa e a família tem paz. Homem de Deus, quando chega em casa, a família se alegra. Homem de Deus chega na festa, a família se alegra. Homem de Deus, quando chega, os amigos se alegram. A casa onde ele chega, o banquete está esperando por ele, e todos se banqueteiam, e todos desfrutam, todos se alegram, e todos falam bem dele, porque ele é
homem de Deus. Homem de Deus deixa marca de azeite por onde passa. Quem tem ouvido, ouça. Que nesta tarde Deus levante muitos Samuel neste Brasil, muitos sacerdotes que têm as qualidades de Samuel para fazer uma grande obra para Deus. Meus queridos pastores e irmãos que nos ouvem, mulheres e homens que Deus quer usar nesta terra, digo uma coisa aos irmãos, deixe os embaraços para trás, porque são embaraço. Não dê ouvido aos títulos, ouça, veja, observe se a mulher tem comportamento de mulher de Deus. Tem caráter? Tem moral? Tem. É usada por Deus? Está confirmado. O homem de Deus, esquece o título, tem caráter? Tem moral? Tem. Por onde passa, deixa marca? Deixa. É homem de Deus? Está confirmado. Título é bobagem, é coisa de homens daqui da terra que Deus não deu. Homens criaram, homens inventaram e acham que pode se embalar naquele título para mostrar que é grande e que tem autoridade. Nós precisamos da presença de Deus para servir a Deus com alegria, prosseguir na caminhada firme, aguardando a iminente volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus ajude a todos os irmãos, a fim de que o Senhor fortaleçam a todos. E às vezes as pessoas fazem pergunta, e isso tem na Bíblia? E esse título? E a mulher pode ser isso, pode ser aquilo? Eu não quero saber de nada. Eu quero saber se alguém anda com Deus. Se anda conforme a palavra de Deus, vá seguindo. Eu não preciso de título para fazer a obra de Deus. Eu só preciso de ser uma coisa, servo. Quem é servo não anda atrás absolutamente de nada. Busque a Jesus e encha-se do Espírito de Deus e deixa Deus operar e usar a tua vida para a glória dos seus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, quão adorável é o teu nome. Tu és o Deus de toda a terra. Receba este pedido e os demais pedidos que me foram feitos. Estende as tuas mãos e visita os teus filhos, Senhor. Põe a tua mão de Deus para curá-los. A enfermidade chegou, atingiu o corpo físico. O espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fragilizada, é fraca. Jesus, põe a tua mão sobre a vida de todos que estão enfermos. Aos pedidos que me foram feitos, clamamos a ti nesta tarde. Cure pelo poder do teu nome, meu amado Pai. Bem sei o que os teus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. Te agradecemos por este meio de comunicação que nós podemos alcançar e fortalecer a muitos com a tua palavra, a outros exortar, a outros trazendo ensinamento. Louvamos o teu nome por isto. Mas a honra, a glória, o louvor, o poder, o brilho, a estrela, a grandeza, a glória é tua. Porque a tua palavra diz que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Escuta a voz do teu servo nesta hora. A tua presença é grande aqui, Senhor, e eu te peço no nome soberano de Jesus, abençoe a cada casa de crentes que estão reunidos, também a casa daqueles que me disseram que não é crente, que está nos acompanhando, mas eles são, Senhor, crente, porque diz a tua palavra que todo aquele que ouve a tua palavra é de Deus. Então, Senhor, faça uma obra agora, atinge com salvação, com libertação, com transformação. Abençoe a toda a família que nos acompanha, a todos os lares. Traga a delos de quem derrece, a alegria, gozo de quem derrere, biovor de quem derrece. Trabalhe, meu Senhor, para suplemente quem derrece, suplorminaciar. Este quem derrece, o grande laço do louve, para
a glória do teu nome. Pai, visite as famílias, ponha anjos em cada lar, não permita que este mal entre mais na casa dos teus filhos, para a glória do teu nome. Pai, esperança da glória é tu, Senhor, a nossa esperança única e viva. Eu te louvo, eu te agradeço, porque tens me guardado, tem me protegido, não sei o porquê, é a tua bondade e a tua misericórdia. Te louvo pelos livramentos na minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, guarde minhas irmãs, seus filhos, guarde todos debaixo do teu precioso nome, seus netos, guarde meus sobrinhos adotados, livre todos do mal, esconde os teus filhos, todos irmãos e amigos que tenham orado, meu Deus, aqui nesta nação, fora desta nação, guarda, porque tu és soberano e poderoso para assim fazer. Pai, escute a minha oração. Senhor, abençoe a nossa nação, aquiete esta guerra. Ah, Senhor, faz um movimento no meio das autoridades desta nação, trazendo paz para todos nós, Senhor. Abençoe o empresário, abençoe os negócios, as lojas, Senhor, as empresas, abençoando para a glória do teu nome. Abençoe, meu Senhor, a todos que trabalham na área da saúde, guarda, livra do mal a todos os que trabalham na área da educação, a todos abençoe e dirige. Abençoa, Senhor, e guarda a todos para a glória do teu nome. Eu peço-te, em nome de Jesus, guarda o lar dos teus filhos, livra do mal, a nossa segurança da nossa cidade, da nossa nação. Guarda no nome soberano de Jesus a todos aqueles que estão estressados, Senhor, conduz em caminhos que possam se tratar dos seus estresses e traga paz para a família, guardando e livrando. O nosso país é teu, abençoe todos os pastores evangélicos desta nação, as igrejas que vão começar agora os cultos, abençoe os pastores, conceda a cada um deles a mensagem que tu preparasse, colocasse no seu coração para serem usados por ti, meu amado Senhor. A todos abençoe, guarda, livra do mal, esconde debaixo do teu nome, eu te peço em nome de Jesus, a mim e ao teu filho, que vamos sair para casa. Guarde-me, livra do mal, renove as minhas forças e me esconde debaixo da tua potente mão, e que a tua presença continue conosco. Te agradecemos por esta tão gloriosa oportunidade de ministrar outra vez a tua palavra, sem mérito, sem capacidade, conhecimento muito pouco, zero, mas temos recebido de ti. Te rendemos graça, porque a tua palavra se cumpre. Louves, terme, quem destorme, revorde-me de Cássio forte, que tu és o meu grande amigo, naço telasse quem derretiar, que sem a tua presença nada é canassor, nem mintio, para canto revor bibiasse, noutre plamanan suivia vorte, quem da raça, a tua voz que ecoa aqui dentro, Senhor, no entrar, sim delasse quem derretiar, temos de ti recebido força. Abençoe a todos que nos ouvem, abençoe o povo da nossa nação, salva, liberta, transforma, traga gozo e esperança para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para sempre, na face da terra, e todos que me ouvem, digam amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Encerrado está o
o trabalho. Não vamos passar louvor, irmão, porque eu estou exausto. Deus abençoe a todos e fortaleçam a todos. A presença de Deus está muito presente aqui e eu sei que está presente na sua casa. E eu peço aos irmãos, deixa esta presença de Deus invadindo aí seu lar. E não se misture com noticiários mau, cruel e perverso. Deixa a glória de Deus em sua casa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.